muito abençoado, cheio de ricas realizações de Deus na sua vida. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no capítulo 6 do livro de Esther. Capítulo 6, versículo 1. Já o tem, diga amém. Amém. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se fez. Amém. Agora, tipo aqui, né? Mais alto. Amados irmãos, nunca Deus nos paga na hora que nós queremos que Ele nos pague. Nenhum tipo de atitude favorável ao reino de Deus será pago. Nenhuma atitude será paga na hora em que nós queremos que seja paga. Nós, literalmente, somos servos de Deus, escravos do Senhor. E havia uma diferença muito grande entre os escravos que serviam para pagar uma dívida e depois que pagavam a dívida voltavam para suas vidas normais que tinham antes. Mas havia outro tipo de escravo, que era o escravo incondicional. O escravo que era escravo por decisão própria. Ele se escravizava por causa de alguma dívida, mas se acostumava com a vida que levava de servo e passava a amar o seu senhor de tal forma que na hora em que ele recebia a sua alforria para voltar para a sua vida normal, ele dizia para o seu senhor: eu não posso mais viver a minha vida por mim mesmo, porque já me acostumei a te servir. E o Senhor me dá tudo o que eu preciso, e eu só tenho que te servir. Então eu decidi com a minha família ser teu servo para sempre. Então o Senhor dizia: você tem então que fazer aquilo que é legal para você se tornar escravo eterno. E no Império Romano havia uma lei, e essa lei era muito comum, pouco conhecida, mas muito comum. Se você quisesse transformar num servo eterno, você teria que ir com o seu senhor numa praça, ele subia num lugar alto, chamava os moradores da região e ali se apregoava diante do juiz que você, a partir daquele momento, se tornava servo eterno. E todos ouviam e se lavrava uma escritura a respeito disso.
E então o seu senhor tomava um cravo e um martelo, levava o escravo eterno que se havia pregoado à porta da sua casa, e lá lhe pendurava pela orelha, lhe colocava assim a sua orelha na porta, e então colocava um cravo, um prego na parede, na porta da casa, e ele ficava ali por 7 dias. A orelha inflamava. E ele então ficava com aquela marca eternamente e aquele buraco na sua orelha. Por onde quer que ele fosse, todo mundo sabia que ele era escravo eterno de alguém. Eu só quero dizer para você, com esta palavra real que acontecia, que você é um escravo eterno de Deus, e por onde quer que você vá, todo mundo sabe que você é servo de Deus. Tudo que você fizer, se ele te pagar, estará bem. Se ele não te pagar, saiba que ele pagará, mas na hora em que ele quiser te pagar, porque você é servo de Deus, escravo eterno, com a marca na orelha. Mas Deus nunca ficará sem pagar você. Quando nós servíamos a Satanás, escravo de Satanás, todo serviço feito a Satanás nunca, jamais seria pago. Porque Satanás não paga ninguém. E tudo que ele dá, ele toma e ainda tira o que você tinha. Porque ele é um mau pagador, péssimo senhor. Ele nunca aprendeu a ser senhor, porque ele também é um escravo. E como sendo escravo, ele odeia quem serve ao Deus vivo, porque ele já serviu ao Deus vivo. O que ele tinha era do bom e do melhor, só a sua roupa de servidor, de serviço. Porque ninguém põe uma roupa de serviço de seda, senhores. Mas a pior roupa que Deus pode dar a um servo era a que ele usava, de pedras preciosas. Tão rico é o reino do nosso Deus, que a pior roupa que ele pode dar, pedras preciosas. A pior roupa. Estou falando da pior. Amanda, sou chovas. Você, Amanda Chivas, pode estar perguntando: Deus, eu orei tanto no ano passado para o Senhor me resolver um problema, e o Senhor não resolveu. Eu te pedi tanto que o Senhor me ajudasse, e aparentemente eu não recebi essa ajuda. E pode fazer um montão de reclamações ou não fazer nenhuma reclamação. Ou a pessoa que convive com você reclama por você, ou talvez os seus filhos são os que reclamam por você, e você diz: fiquem quietos, esperem. Mas no coração você está ferido. Você só não diz, porque senão a fé se esvai e se acaba. Mas como campeão que você é, você não abre a boca, mas no coração você sente que está ferido. Nesta manhã, Deus tem uma palavra para você. Nem sempre Deus paga quando a gente quer. Satanás não paga nada. Se você servir a Satanás, ele nunca te paga. Mesmo como escravo, Deus te paga. Mas não paga quando ele quer. Mas na saída da escravidão, com certeza você vai pagar, vai ser pago, você vai passar no caixa dos anjos de Deus. E eles vão pagar você na saída. Como diz a Bíblia, vocês vão me servir 400 anos na mão de quem vocês vão servir. Mas quando terminar a escravidão, vocês vão sair com grande riqueza, porque Deus paga no fim. Mas você não sai sem ser pago. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: com certeza ele vai te pagar, mesmo que seja no último dia, ele vai pagar.
Faraó fez eles pisarem em lodo. Faraó jogou as crianças deles no Nilo, no rio. Eles viram seus filhos se afogarem. Você acha que Deus vai deixar isso em branco? Você lembra quando o Faraó saiu? A nuvem ficou diante deles. Eles não viram o mar. Eles nem viram quando caíram dentro do lodo. Eles nem viram, porque a nuvem de Deus cobria Israel. Quando eles viram, eles já estavam dentro da areia com carros e cavalos. E o mar tinha se aberto e havia lama. Eles caíram lá dentro. Do jeito que eles fizeram com Israel, pisar no lodo, eles também estavam pisando com cavalo e tudo. Mas eles estavam recebendo o pagamento do sofrimento que eles fizeram o povo sofrer. Todos aqueles que fizeram você sofrer vão pagar pelo seu sofrimento. Eles jogaram as crianças no Nilo, Deus jogou eles no mar. E ainda jogou o mar por cima deles. Porque Deus vai pagar isso. Isso não vai ficar assim de qualquer maneira. Davi matou Golias. Fez um serviço para o rei. O rei disse que ia lhe dar sua filha. O rei disse que a sua descendência nunca pagaria imposto em todo o tempo da sua história. Jesus era filho de Davi. E eles foram cobrar imposto de Jesus. E Jesus pagou por ele e por Pedro. Mas Jesus não precisava pagar, porque ele era filho de Davi. Ele tinha um decreto a respeito real desse assunto. Ele não tinha que pagar, mas ele pagou. Tem coisas que você vai pagar. Não é para você pagar, mas você vai pagar. Mas Deus vai te pagar pelo que você pagou. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus aí, só para fazer. O pagamento de Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Este ano será um ano, o ano de 2005, será um ano de pagamento de toda a história do seu ministério. Creia nisso que eu estou falando. Agora escute. Davi matou Golias. A mulher que ele disse que dava, ele deu para outro. Davi não recebeu o prêmio que ele tinha como promessa. Depois ele mata o gigante. O prêmio seria a espada do gigante. Os irmãos sabem que a espada pesava 49 quilos. O peso de uma saca de cimento era quanto pesava a espada do gigante Golias. Davi era franzinho, pequenininho, como a Bíblia mesmo diz. Talvez ele pesasse uns 50 quilos. A espada pesava quase 50. Ele não podia carregar aquilo. O prêmio dele não podia vir para ele, porque ele não tinha pescoço nem braço para carregar. Então Deus teve que deixá-lo esperar uns 30 anos até que ele tivesse músculo e pescoço para carregar o seu prêmio. O seu prêmio ficou guardado, igual o seu está guardado, para a hora certa na sua vida. Se ele recebesse o prêmio, ele estaria arrastando a espada. Que vergonha seria para ele? Que vergonha seria para você se Deus desse o prêmio e o peso de glória que você merece. Mas como você ainda não está preparado, porque você vai acabar tropeçando, se orgulhando, se envaidecendo, ele manda os anjos guardarem, mas vai chegar a hora em que você vai receber o que é teu. E a Bíblia diz, passaram-se muitos anos, agora ele já se tornou um guerreiro, um campeão, igual você.
Com o tempo da sua vida, você de tanta paulada que vai recebendo, vai transformando banha em músculo, irmão. De tanta paulada que você vai levando na vida, arrastando-se pelo caminho, mas com um só objetivo, sabendo que vai chegar lá, não deixando que os seus joelhos trôpegos e as suas mãos trêmulas possam deixar você esquelético no caminho, perdido no deserto, enterrado na história da sua vida, sem oásis, sem paz. Não, você vai chegar no final da sua carreira, Deus está ao teu lado, Ele não pode carregar a lenha, mas contigo está Ele. Não vai deixar você. E esse foi o princípio da história de Davi. Lá pelo fim dos seus 20 e poucos anos de perseguido, tendo sido ungido rei, e o Saul não morria, e cada vez o cara ficava mais robusto, mais forte, e ele tinha a promessa de que ia ser rei, só bandido ao seu lado, passou o número de 300 para 600, e agora esse homem está correndo, e correndo, e correndo, até que se passaram-se 27 anos. No dia em que você venceu o seu Golias, um sacerdote tal, chamado Abimeleque, sem que ninguém visse, pegou a espada do Golias e enrolou num éfode. E levou lá para onde estava o tabernáculo, em Naiote. Lá o sacerdote ficou esperando, porque Deus disse, um dia ele vai vir. Você veio aqui para ouvir uma notícia. E você diz para Deus falar com você. Ele está falando com você. E o que é que ele está dizendo? O teu prêmio está guardado dentro do lugar santíssimo. Foi envolvido num éfode. E quando ele se aproximou num dia desses, no capítulo 21 de 1 Samuel, Davi chegou lá em Nobe, o sacerdote Aimeleque tremendo, saiu ao encontro de Davi. E Davi, no versículo 3, disse, que tens à mão? Ele não sabia que ele tinha uma espada, ele não sabia que ele tinha a espada de Golias ali, ele não sabia, irmãos, ele não sabia. Você também não sabe. Você também não sabe. Você também não sabe que Deus tem guardado para você. Você não sabe, mas Ele vai te empurrar. Porque quando Deus não vai na frente, guiando, dirigindo, Ele vai atrás, chicoteando e você vai pulando. Mas chega lá, você chega. Você chega. As tribulações vão empurrando você. E você sem sentir, chega lá. E no capítulo 21, as tribulações foram empurrando Davi. E no capítulo 21, ele pergunta, o que você tem na mão? Ele falou, tenho pão. Esse pão comum eu não tenho, no verso 4. E depois ele falou, ei, o que você tem aí? Você tem aqui uma lança? Você tem aí uma lança? Verso 8. Não tens aí uma lança, uma espada? Porque eu não trouxe a minha espada. Ele não trouxe. Jonas, ele teve 3 espadas na vida dele. A primeira espada que ele teve foi de Saul. Era muito grande para ele, não prestava, ele jogou fora. Porque a experiência que não é sua não serve, só serve para os outros. Não adianta alguém vir querer colocar uma espada que não é sua na sua mão, você vai acabar morrendo na guerra. Você tem que ter uma espada da sua medida, do seu tamanho. E Jonatas deu uma espada para ele, esse que serviu, era do seu tamanho. Só que na hora da fuga, ele fugiu e a espada ficou para trás. Porque ainda não era a espada dele, ele tinha uma espada. Era uma espada da sua própria experiência. A terceira espada é o prêmio de Deus na sua vida. Ele já passou por 2. Agora ele vai receber a sua. Agora ele está sem espada. E ele disse, é que eu esqueci a minha. Aí ele diz no capítulo 21, verso 8, ele diz, não tem uma espada aí, uma lança? Aí o sacerdote Abimeleque sentiu que era a hora dele receber o que era dele. Acho que você não me ouviu. Vou repetir de novo. O sacerdote sentiu de Deus que era a hora dele receber o que era verdadeiramente dele.
Deu para você sentir isso? Aí no verso 9 diz: e o sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu, quem tu feriste no vale do Carvalho, está aqui, envolta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma há aqui, senão essa. E disse Davi: não há outra semelhante a esta. Hello? Ela é sua. Ela é sua. Você entende? Ela é parte de você. Agora você cresceu. Agora você chegou à estatura do varão perfeito. Agora você é forte para receber aquilo que você queria há tantos anos atrás. Mas Deus foi guardando para que você não se precipitasse. Mas vai chegar o dia que Ele vai dizer: se queres tomar, toma. Ela é tua. Então, nessa parte introdutória dessa palavra, eu lhe digo em nome do Senhor Jesus: Deus nunca paga quando Ele quer, quando você quer que Ele pague. Ele paga quando Ele quer. E isso é importante, porque depende do seu crescimento. Põe a mãozinha no ombro do seu irmão carinhosamente, seu amigo, seu colega, e diga uma palavra para ele. Diga isso: olha aqui, meu irmão. Não, fala com autoridade. Fala: olha aqui, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa muito importante para a sua vida, para o seu ministério. Tenha toda a certeza que a sua esperança é sempre contra a esperança. Outros têm outra esperança a teu respeito, mas é a sua esperança que vale. E como diz a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, que ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Crê contra a esperança dos outros. As esperanças negativas, as palavras negativas, as atitudes negativas que aparentemente tiram o esforço e o ânimo da sua vida e que muitas vezes destroem o seu ânimo. Mas no capítulo 6 do livro de Esther, onde nós lemos, nós vemos a história de um homem chamado Mardoqueu, que cria contra a esperança. E crer contra a esperança é algo muito forte, porque no capítulo 2, houve um levante contra o rei, e foram os escravos que trabalhavam na portaria. Ninguém valoriza quem trabalha na portaria, só quando não tem chave. A pessoa da portaria que leva a paulada é a primeira a apanhar. Ninguém gosta de trabalhar na portaria. Todo mundo mete o pau no porteiro. Mardoqueu era porteiro, trabalhava na portaria. E o que é mais impressionante é que ele amava ser porteiro. Os irmãos vão ver a história desse homem, como Deus pode transformar um porteiro num príncipe. Acho que o irmão não me ouviu. E no capítulo 3, meus amados irmãos, como ele era servo de Amã, e Amã era o chefe deles, por causa de que 3 escravos, incluindo o próprio Mardoqueu, que estava como escravo, mas não era escravo, porque ele era da família de Saul, ele era da família real, que foi levado escrava. A própria Esther era da família de Saul. E agora ele é escravo porque foi levado como cativo. Está trabalhando ali como porteiro. Deus colocou ele ali estrategicamente, igual Deus colocou você onde você está. Estrategicamente, você é uma arma estratégica de Deus. No ponto de vista geral do reino, você é uma arma estratégica que Deus conta. Lá onde você está, você é uma pessoa importante dentro do projeto real do reino de Deus, do projeto que Deus tem para... Ah, meu Deus!
E agora ele descobre uma conspiração, mas ele não recebe a glória. Como ele é escravo, o escravo não recebe glória, o chefe dele é quem recebe a glória, e por causa dele ele é exaltado, por causa dele Amã sobe. Muitos vão subir por tua causa, muitos vão subir por tua fidelidade, muitos nem vão querer saber qual é a verdadeira razão porque eles subiram, é você, mas guarda aí, porque Deus está escrevendo a teu respeito, tem um negócio misterioso nesse assunto que você não conhece. No capítulo 3, Amã é engrandecido por causa de Mardoqueu. Mas Amã nunca reconheceu, pelo contrário, Amã tinha ódio de Mardoqueu. Pessoas que você ajuda a subir, muitas vezes são as que primeiro te pisam. Pessoas que você ajuda a levantar, são elas as primeiras a te cuspir. Não se preocupe, fique firme, você vai ver. Deus vai fazer um negócio diferente nesse assunto. Ele subiu. Chegou à presença do rei como um homem muito importante dentro do projeto. Mas esse Amã odiava Mardoqueu. Ele subiu por ele. Mas Amã deveria respeito a esse homem. Mas ele queria que esse homem se ajoelhasse, lambesse o chão, lambesse os seus pés. Mas Mardoqueu tinha um princípio, Mardoqueu tinha um Deus, Mardoqueu tinha uma missão, ele não se corrompia, era algo muito importante a respeito do que ele tinha, ele não se corrompia e não se curvava. Você não se curva diante de Satanás, você não vai lamber os pés do diabo, mas você vai enxugar os pés do Senhor Jesus. Você tem um Senhor a quem você serve. Amã quer que você se curve. Por causa de você não se curvar, a glória será maior. E diz a Bíblia que esse miserável Amã planejou um decreto tremendo de morte a todos os judeus por causa dele. E tudo isso ele percebeu que representava um ataque de Satanás contra Israel, que aqui é um ataque de Satanás contra a igreja. Mas Mardoqueu estava na porta. Quem está na porta é atalaia. Quem está na porta é profeta. Quem está na porta vê mais do que aquele que está no púlpito. No capítulo 4, ele sabe que Mardoqueu está fazendo também o seu trabalho. No capítulo 5, Esther arquiteta um plano. Esther aqui é um tipo do Espírito Santo. Mardoqueu é o seu tipo. Você tem um amigo no palácio. Você tem um amigo no reino. Você tem um amigo diante do trono. E esse amigo é o Espírito Santo. Se falar com ele, ele arma um plano. E ele arma um plano. Igual você pode armar um plano com o Espírito Santo. Você é importante nesse projeto, mas o Espírito Santo é o teu melhor amigo e ele está no palácio e ele está em você. É uma ligação direta, não tem nenhum problema entre esta comunicação. Esther arma um plano e o plano começa no capítulo 5, verso 9. Então saiu Amã naquele dia alegre. Saiu de bom ânimo, verso 9, 5, 9, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porém, vendo Amã que Mardoqueu à porta do rei. Sempre você vai ver ele à porta do rei. 8 vezes se diz na Bíblia que ele estava à porta do rei. 8 vezes se diz na Bíblia que ele estava fiel à sua postura de porta, porteiro. Agora escute. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se movia, e no verso 9 diz que ele se encheu de furor contra Mardoqueu. Uma pessoa, irmão, esse homem não tinha que ter inveja de um porteiro. Outro dia eu perguntei para um irmão, cheio de ódio, ele está falando cheio de ódio comigo. Eu disse, rapaz, por que você está sentindo isso de mim? Eu não sirvo nem para desatar as alpacas dos seus pés. Ele disse assim,
Mas isso aí que você tem, eu também quero ter. Eu disse, vai ser impossível. Você não tem joelho. Querida, irmã, você está me ouvindo? Ele é quase um príncipe. Está próximo a ser primeiro-ministro. E tem ódio de um porteiro. Então, dá glória a Deus por ser porteiro. É melhor que ser isso. O cara se pela de raiva de você. Dá glória a Deus que você não está no lugar dele. O cara se pela de raiva de você. Por causa da sua fidelidade. Então dá glória a Deus por isso, porque Deus está na tua vida. E no verso 10 diz que Amã tremia as mãos dele. Eu posso imaginar a cara dele. Diz o texto no verso 10, se refreou. Se refreou, quer dizer, se aguentou. Mas ele estava com raiva. Eles estão com ódio de você. Eles querem pegar você. Mas você não dá brecha. Mas eles querem pegar você. E aí ele vai à casa. Chega na casa dele, manda vir seus amigos. Manda vir a Zera e sua mulher. Faz um churrasco. E fala assim, ó. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, número 1. A multidão dos seus filhos, número 2. Tudo o que o rei tinha engrandecido, número 3. E aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes, servo do rei. Olha o que ele tinha. E olha de que ele tinha inveja. Tem gente, irmão, que é insaciável. Quanto mais poder tem, mais burro se torna. Você quer ver quanto ele é burro? Dá o poder na mão dele para você ver. Os camaradas não servem para ser líder, não serve para ter poder na mão. Porque no dia que ele recebe o poder na mão, ele só faz besteira. Só faz besteira. Ele é bom como coadjuvante. Se você deixá-lo atrás de você, você vai ver como você vai prosperar com ele. Mas o dia que você colocá-lo na frente, só vai fazer bobagem na vida. Isso é uma coisa tremenda. E aqui esse camarada, esse tipo aí, ele tem glória de riqueza, multidão de escravo, ele tinha engrandecimento, honra, exaltação como príncipe e tudo isso. Mas tinha dor de cotovelo de um porteiro. Pelo amor de Deus. Você é pastor de um campo, irmão. Você é pastor de um setor, meu irmão. Você já está engrandecido por Deus. Tem só que segurar o seu cargo e a sua postura. Você não tem que ter medo do porteiro. Você já é príncipe. Você não tem que ter medo de Mardoqueu. Mardoqueu está na porta e não quer sair da porta. Ele quer ficar no lugar dele. Então cuida do teu rebanho e cuida do teu ministério e deixa de ser invejoso. Eu sinto às vezes, irmãos, que os colegas, ao invés deles convidarem uns aos outros para estarem no seu ministério, mas tem medo, não convidar ele não, senão ele vai querer depois tomar o meu rebanho. Aí não tem um envolvimento, não participa da festa dos outros colegas, não se alega com os outros companheiros, não, porque ele é inseguro. Porque só tem medo quem é inseguro. Só tem medo de perder a sua posição quem tem inveja de porteiro. Ele era um simples porteiro. Talvez ele perguntasse para Amã, por que você tem raiva de mim, rapaz? Por que você me odeia tanto? Eu sou um porteiro aqui, rapaz. Olha só o que eu sou, rapaz. Eu sou um mero porteiro. Demanovare-baias. Demanoche-manaias.
Eu te odeio porque você não lambe meus pés. Eu te odeio porque você não me elogia. Eu te odeio porque você não me dá presente. Eu te odeio porque você não se curva. Não se curvo não, não me curvo não. Porque eu me curvo diante de Deus. É Deus, é que é meu Senhor. Eu não me curvo diante de homem, rapaz. Não puxe saco de ninguém não, meu irmão. Não fique puxando um e outro, meu Senhor, para crescer. Você é homem de Deus ou não é, rapaz? Muitos vão querer vir. Eu só faço isso se ele vier se arrastar aqui. Se ele se arrastar aqui, eu vou fazer. Não se arraste, não. Quando Deus coloca você na sua posição, irmão, eles fazem caravana, eles fazem campanha política, eles fazem tudo o que quiserem. Mas não tiram você. Enquanto Deus colocar você ali, você vai estar ali. Ninguém vai tirar você dali, porque Deus que colocou você. É Deus que colocou, é Deus que vai cuidar de você. Ninguém vai tirar você. Você tem que ter inveja de porteiro? Porteiro. O pobre do porteiro. Coitado do porteiro. Mas Deus vai honrar esse porteiro. E diz a Bíblia, olha só o que ele vai fazer, meus irmãos. Ele convidou todo mundo para um churrasco. Convidou seus amigos, mostrou sua glória. Capítulo 5, verso 10. Verso 11, a glória da sua riqueza, a multidão dos seus filhos. O engrandecimento que ele tinha, a exaltação que o rei lhe deu sobre os príncipes, os servos que ele tinha do rei que estava ao seu serviço, tudo isso era dele. E no versículo 12, veja no verso 11, contou-lhes a má glória das suas riquezas. Quando Deus quer humilhar um homem, ele exalta. Mas quando Deus também quer humilhar um obreiro que tem inveja dos outros, menores que eles até, Deus levanta-o também. Escute bem, Deus também levanta. E no capítulo 5, verso 10 diz que ele recebeu tudo aquilo para cair. No verso 10, ele se tornou grande, verso 11, ele se tornou grande para cair. Tenha cuidado, porque pode ser que o seu engrandecimento rápido pode ser também um prelúdio de uma grande queda. Porque quem cresce pouco a pouco é firme nas suas estacas, mas quem cresce da noite para o dia, também como cometa desaparece, é como a Bíblia diz, cometas, estrelas errantes, que aparecem e somem. Nuvens sem água, promete muito, mas não chove nunca. E a Bíblia diz que estes são como a porca lavada que volta ao seu próprio vômito. A porca lavada que volta ao seu próprio vômito. Mas por que ela não morre? Não existe outro animal que tenha mais bactérias e vírus que os porcos. Mas por que ele não morre na lama? Ele não morre, irmão, porque ele tem anticorpo para não morrer. Mas quem come o porco morre. Então você acha que aquele fulano de tal nunca morre. Ele sempre está em pecado, em problema, até prega, até dirige uma igreja. Mas ele nunca morre. Calma aí, deixa o tempo dele chegar. Só não coma a comida dele, porque senão você vai morrer. Deixa ele na mão de Deus. E o que ele está falando aqui é que a porca lavada, ela tem anticorpo para não morrer. Mas ela já é porca. Já é uma tristeza ela ser porca. Então, você não pode pregar uma mensagem maravilhosa e depois você pregar contra, descer para o púlpito ou sair da igreja e comer só lavagem. Que você vai voltar para sua lama. E o cachorro também. Igual que isso, volta para o vômito dele, aquelas folhas nheca, terríveis. É igual, está falando. Porque ele vomita, ele prega, contra. Depois ele vai e lambe o vômito dele.
Quer dizer, ele prega contra, depois ele faz tudo o que ele pregou contra. Ele lambe o vômito que ele vomitou. E o que ele está dizendo é que Deus está levantando esse homem que volta para o seu vômito. Essa porca lavada chamada Amã, que está se engrandecendo, ela vai cair. E no capítulo 5, verso 12, disse que ele falou, todo cheio de orgulho, verso 12, tampouco a Esther, ninguém fez vir com o rei o banquete que tinha preparado, senão a mim. Ele está achando que Esther está preterindo, e Esther está armando um plano para ele cair. Olha só como é que o homem, quando está no poder, ele fica cego. Ele não está imaginando que aquilo ali é um laço para ele cair. Número 3, ele não se satisfaz. Ele não se satisfaz. Ele é insaciável do poder. Eu fui vendo esse verso 13, e no verso 13 do capítulo 5 diz, porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto não vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. A sua glória é tão grande até ver um justo desamparado, mas aí não vai ver. E ele faz 3 coisas. Primeiro, Deus o levanta para ele cair. 2, Deus arma um laço através de Esther para ele cair. 3, por causa da sua insaciabilidade, ele vai cair. E no verso 14, ele arma um plano. No verso 14, ele diz, então, a mulher dele diz assim, você pode ver, irmão, todo líder que cresce da noite para o dia e que não tem preparo para estar onde ele está, a mulher manda nele. Zeres, a mulher dele, escute bem isso, Zeres armou um plano terrível. E no capítulo 5, verso 14, Zeres faz, é Zeres que manda. E diz assim, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enfoque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei o banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Pronto, está feito sua cova, tudo está. Aí você pode dizer assim, agora acabou tudo. Agora eu tenho uma cova, eu já tenho que preparar a minha cova, eu já tenho que preparar a minha sepultura. Deus está falando contigo nesta manhã? Não. Você ouviu o que eu falei? Não. Por quê? Porque nesta mesma noite, capítulo 6, verso 1, fugiu o sono do rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Não importa se a mulher de Amã tinha dado a ele essa ideia de preparar aquela forca 50 metros de altura para você se despencar do mais alto possível. Você não vai despencar. Quem vai despencar é quem preparou a forca para você. Esse é que vai despencar. E olha só o que diz a Bíblia. No capítulo 5, no verso 14, verso 14, diz aí o texto que quando ele achou bem prepará-la, isso já era de madrugada. Por quê? Porque de manhã ele já vai estar com o rei. Isso é, no momento em que os martelos estão que os serrotes estão preparando a tua forca e colocando a plaquinha lá que vai morrer Mardoqueu, Deus está acordado, Deus abriu seus olhos, Deus se lembrou de você, aleluia. E olha só o que a palavra de Deus diz no verso 1, naquela mesma noite, aleluia, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas que se leram diante do rei.
O irmão está percebendo a sintonia, a sincronia das coisas. O irmão está percebendo. O irmão está percebendo que quando estão levantando a forca, Deus está lendo nas crônicas a teu respeito. Quando estão preparando a forca aqui, Satanás está planejando algo contra a tua vida. Deus também está planejando algo a teu respeito. Deus! Tema chorando, manaias. Prezado obreiro do Senhor, escute esta frase profética. Quando estiverem planejando algo contra a sua vida, na mesma hora em que estiverem cerrando a sua forca, Deus está planejando uma coroa de honra para a tua cabeça. 5 horas da manhã, estão terminando a sua forca. 6 horas da manhã, a corda está pendurada. 6 horas e 30 minutos, chega o Amã no palácio e fica andando de um lado para o outro, a porta do rei. 6h31 da manhã, o rei está terminando de ler. O rei está terminando de ler a tua história, o que você fez, e o rei está perguntando para os seus servos o que foi feito com ele, que benevolência foi feita para ele, e os anjos estão dizendo, até agora nada foi feito, e Deus está dizendo, então vamos fazer. E no capítulo 6, verso 3. Então disse o rei, que honra o galardão se deu, por isso a Mardoqueu e os jovens do rei que representam os anjos de Deus, nada foi feito. Nada foi feito. Hello? Você diz, Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Aí Deus vai falar, esse ano eu vou fazer na sua vida. Quem pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus por esta palavra? Reta final no verso 4. Capítulo 6, versículo 4. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio. Olha só, tudo sincronizado. A forca está lá, pendurada, a corda. O rei está lendo a respeito de você, o seu capítulo 11 da sua história dos seus hebreus. Ele está vendo o que você fez, não foi pago, falta... Já passaram-se anos e você não recebeu a espada do Golias. Você interpreta o sono do rei e diz para o copeiro, lembra-te de mim quando se chegar diante do rei. O rei se esquece, o copeiro se esquece, todo mundo se esquece. E você fica na masmorra. Entrega uma chave da prisão na sua mão e você fica na tentação, saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio. Aí Deus fala, se você sair, você vai ser só um escravo. Mas se você deixar eu tirar, vou fazer você ser governador daqui. Aí você diz, então eu vou guardar essa chave. Dá uma catucada no seu irmão aí e diga, não sai não. Quem pode dar um glória a Deus bem gordo nessa manhã? Era machandaraias. Aí ele chega todo feliz, aí ele chega todo contente, todo sorridente, tem um encontro marcado com a princesa, com a rainha, e aí a glória do reino e tudo mais. O rei dá uma olhada para ele e pergunta, ei, olha que você chegou. Eu ia te perguntar mesmo, eu ia chamar para você, mas olha que você chegou. Tá, você me respondeu uma pergunta? Aí falou, fale rei, fale alteza, ó meu grande rei, vive o rei, toda aquela coisa que você sabe. Um fariseu tremendo. Aí eu falo, rei. E o rei dá uma olhada para ele. Tu vai morrer, sua porca lavada. Tu vai morrer. E o rei pergunta, quem
esse faraó, homem de cuja honra o rei se agrada. Ele falou, ficou logo endemoniado. Que honra se dará? Aí ele fala assim, quanto ao homem cujo a honra o rei se agrada, número 1, traga-se a veste real que o rei se costuma vestir, invejoso. Monte no cavalo em que o rei costuma andar, invejoso. Põe-se a coroa real na sua cabeça, invejoso. Entregue-se a veste e o cavalo na mão dos príncipes. Aí ele é soberbo. Aos maiores senhores, e vistam-se dele aquele a quem o homem cuja honra se agrada. E levem-o no cavalo pelas ruas, porque ele não quer só vestir no palácio, ele quer que todo mundo veja. Ele quer que os servos saibam e que todo mundo veja que o rei pensa dele. E ele diz assim, e apregou-se diante dele, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei olhou para ele. Dá um glória aí se você quer. Aleluia! E disse, apressa-te, tomas a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim. Com o judeu Mardoqueu, o porteiro que você tem inveja. O porteiro. Agora, irmão, olha só que coisa impressionante. Claro, tem muita coisa para falar aqui, mas a gente tem que dar umas cortadinhas. Presta atenção aqui, é muito importante isso. Porque ele se apressou, imagine a vergonha dele. E a Bíblia diz que quando ele contou no verso 13 sua mulher, ele ia cuspindo. O que aconteceu que deu uma crise de cusparada em você? Ele falou, estou com nojo. O homem que eu queria que se curvasse diante de mim, eu é que me curvei diante dele. Ainda saí puxando o cavalo branco dele. Eu que coloquei a coroa na cabeça dele. Eu que coloquei a roupa na roupa. Ele. Irmão, você já pensou esse homem? Agora põe-se no lugar de Mardoqueu. O irmão está entendendo quem é rei Assuero? Ele é o imperador de todos os tempos. Ele venceu a Síria, venceu Nabucodonosor, Egito, Israel. Ele manda em tudo. Todo mundo gostaria de ter a coroa que ele usava. E Deus pulou na cabeça do porteiro. E a roupa que ele usou, as vestes, o cetro, o cavalo branco, e ele sai lá. Então ele foi rei por um dia. E rei nada, ele foi imperador por um dia. Porque tudo que ele dissesse naquele momento estava debaixo da sua autoridade. Ele foi rei por um dia. Ah, irmão, uma pessoa pois isso pode virar contra você, porque se você for rei por um dia, você pode dizer assim, quando eu sair daqui, eu vou pedir para o rei para ele arranjar um escritóriozinho do lado do palácio dele. Eu vou aproveitar, já que eu sou rei por um dia, já que ele tem o privilégio, eu tive o privilégio de ter a coroa na minha cabeça dele, então o rei é meu amigo, então eu vou entrar a hora que eu quero, eu ligo a hora que eu quero, eu vou importunar a hora que eu quero. Ele podia pensar isso. Mas a humildade desse homem foi tão grande, que depois que ele foi tirando a coroa, entregou para o rei, tirou a capa, entregou para o rei, tirou toda a vestimenta de um príncipe, de um rei, entregou para o rei, e o rei ficou olhando para ele e disse assim, e agora meu filho, o que você quer que eu faça para você? Falou, nada senhor, eu vou voltar para o meu trabalho de porteiro. Você acha que eu estou brincando? Olha aqui na Bíblia, no capítulo 6, verso 12, com isso quero terminar essa palavra. No capítulo 6,
verso 12. Eu vou ler. Acompanhe comigo. Depois disso. Irmão, esse depois disso não é qualquer depois disso. Irmão, sente o que eu estou falando? Depois disso, não é depois disso qualquer. É um depois disso, de uma coroa na cabeça. De roupa real, cetro e tudo, cavalo. E toda a cidade sabendo que você é honrado, que você é uma pessoa importante. Depois de tudo isso, capítulo 6, verso 12. Voltou para a porta do rei. Depois de você for honrado, seu pagamento foi dado. Então, volte para o seu lugar. Não ponha os carros na frente do boi. Na Bíblia, os grandes homens da história foram chamados. Eles não se apresentaram. Eles foram chamados. Um dia, alguém vai bater na tua porta, o teu telefone vai tocar. Vem e apresenta-te diante do rei, porque o rei se agradou de ti.